Aqui é Liz Kimura e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com os mapas mentais. Como foi que tudo isso começou? Deixa eu colocar o tema da live e fixar o comentário. Muito bem! Nossa, gratidão a todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos! Hoje, com esse tema, eu aproveitei para procurar aqui como que chama esses negócios aqui para fazer uma versão sépia. Eu não encontrei o sépia, eu encontrei esse branco e preto, foi o tipo mais antigo. E eu, na época, isso foi em 1995, eu estava participando de uma organização sem fins lucrativos chamada Câmara Júnior, que depois veio a ser todos os nomes padronizados como JCI, Junior Chamber International, que é uma organização sem fins lucrativos em que nós aprendemos sobre liderança, desenvolvimento pessoal, e em busca da paz. Então, assim, muito bacana o trabalho da JCI, super recomendo. É uma organização de jovens, e para eles, jovens entre 18 a 40 anos de idade. Então, eu já passei um pouquinho desta fase, né? Mas naquela época eu era jovem. E a técnica dos mapas mentais era uma das, como se dizem, técnicas de liderança que nós aprendíamos. Oba, olha quem chegou, professora Roseli. Ainda vou marcar uma live, porque olha, a professora Roseli faz parte dessa minha história. Temos vários eventos que realizamos juntas. E então deixa eu voltar um pouquinho mais na minha história, né? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos e voltei fluente em inglês. Eu terminei o terceiro colegial, que hoje é chamado de terceiro ano do ensino médio. E como não era comum as pessoas fazerem intercâmbio, a Secretaria da Educação não sabia bem o que fazer comigo. E eu, voltei em julho e fui em novembro, a Secretaria da Educação decidiu que eu não podia me formar 6 meses antes, né, um semestre antes dos meus colegas. Então, a exigência deles era de que eu cumprisse a carga horária de mais um semestre. Só que adivinha, eles me contaram isso em novembro. Então, eu tive que esperar o ano acabar e no ano seguinte refazer o terceiro colegial, fazer o cursinho preparatório também. E eu pensei, olha, o que eu prestar, né, o que eu passar, eu vou cursar. E eu tinha prestado letras na USP, porque a minha ideia era fazer inglês e virar English teacher. Ai, olha só, eu tenho alunas aqui. Do Organize Underline hoje. Ai, vai lá visitar o perfil dela e vai ver os mapas mentais que ela tem feito. Eu tenho muito orgulho dessas minhas alunas. E aí, eu prestei direito na PUC. E pensei, eu perdi a inscrição do Mackenzie, né? Eu moro em São Paulo, eu não pretendia ir para o interior, então eu não queria prestar o Unesp e não queria mudar de cidade. Então eu pensei, vixe Maria, o que eu passar eu vou cursar. Só que quando chegaram as chamadas, eu tinha passado nos 2 vestibulares. E eu pensei, não, cursar duas faculdades ao mesmo tempo não dá, né? Isso é muito. Então, na minha imaturidade, eu achei que se eu fizesse letras e virasse uma English teacher, eu não ia conseguir sobreviver, ter uma independência financeira, né? Eu achava na época que eu iria depender do meu pai ou de um marido para me sustentar. E na minha inocência, assistindo filmes, séries de que a justiça é cega, mas enxerga no escuro, e sabe, esse glamour da justiça, e eu achava que era uma carreira promissora e depois vou dar aula por hobby. Não deu muito certo. Ai, a querida Cris Pontes está aqui.
a minha querida coach, foi muito incrível. Eu cheguei numa palestra beneficente do Conrado Adolfo, aí eu sentei, olhei pro lado, ela, Liz Kimura, eu... Fiquei até assustada. E ela também é uma aluna minha. Ai, querida Cris, beijos, saudades. E eu então acabei cursando Direito. No primeiro ano foi fascinante, porque era Justiça com J maiúsculo, era Direito com D maiúsculo, e nós temos um livrinho pequenininho, assim, de capa azul, chamado Exploradores de Cavernas. E conta um caso hipotético, né, de exploradores que foram explorar uma caverna e aí teve um acidente, caiu, tipo, a entrada ficou bloqueada e eles tiveram que, assim, tipo, ficaram sem suprimentos, as pessoas começaram a morrer e chegou um ponto que eles tiveram que né, se alimentar de carne humana. Então, quando foi aberto, finalmente conseguiram resgatá-los, né? Eles foram a julgamento. E a gente faz esse tribunal do júri, a sala se divide, né, em dois grupos, então, como falo, foi muito emocionante o nosso... e aí, assim, conforme eu converso, nossa, ainda o pessoal continua estudando esse livro, continua tendo esse exercício do júri, baseado no livro, então é fascinante. Mas a partir do segundo ano, foi um tal de código, inciso, a linha que revogou, e eu acho que direito não é bem a minha praia. Chegou no terceiro ano, eu cheguei à conclusão que eu detesto exercer área jurídica. Tanto é que eu saía da faculdade, fazia faculdade de manhã, eu fazia curso de tradução e interpretação de inglês à tarde, e à noite eu dava aulas. Né? Então, né, voltei a ser English teacher. E aí... eu lembro que quando chegou no quarto ano, eu falei, meu Deus do céu, né? Falei, gente, isso não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E foi quando eu aprendi os mapas mentais, e aí quando eu ia começar o quinto ano, né? Que é o último ano da faculdade, eu falei assim, não, eu vou largar, eu vou, desisto. Né? E imagine, né? A essa altura do campeonato, quem é que te deixa cometer uma loucura dessas? Então, se fosse para largar, que tivesse largado antes, né? Mas não agora na reta final. Então, agora você se forma e depois faz o que você quiser. E eu falando assim que eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com isso. E foi quando na JCI, né? Eu aprendi os mapas mentais e aí a gente começou a fazer o mapa mental do livro de Direito. Tem uma matéria chamada Direito Civil, que você estudou 5 anos, né? Então, desde o primeiro ano até o último ano, a professora falava, não case, não separe, não morra, até o quinto ano, que é onde você vai aprender sobre partilha, divisão de bens, herança. Então, você não podia morrer até chegar ao quinto ano. E a gente pegou, então, esse livro sobre direito civil, a matéria de direito civil, e no quinto ano o tema é direito de família. E com isso, em poucos minutos, nós mapeamos o livro, assim, de quase 400 páginas, numa única folha, todo coloridinho, cheio de desenhinhos, né? E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, parece que eu voltei pro jardim da infância, né? Então, eu tive uma primeira péssima impressão com os mapas mentais, porque me pareceu algo muito infantilizado, usando canetas hidrocor. Eu falei assim, puxa, eu sou baixinha, né? Então, eu assim, ó, apesar da minha altura, eu já sou gente grande, já passei dessa fase de canetinhas coloridas. E não dei muita bola, não achei que uma coisa... Porque eu falei assim, olha, eu estudo direito. Direito é uma coisa muito séria. Não, mas o mapa mental também é. Eu falei, duvido, né? E não é que eu, digamos que não tinha nada para perder, eu comecei a usar essa técnica para anotar em todas as aulas, em todas as matérias, todos os dias. E no começo era uma bagunça, porque eu não me entendia nas anotações, né? Eu sabia que tinha que começar com um tema central. Então, teve um professor que falou, o tema da aula de hoje é ação civil pública. E eu, yes! Agora eu já sei o que eu escrevo no centro. E conforme ele foi explicando,
eu fui abrindo uma ramificação e fui detalhando, e detalhando, e detalhando, até que acabou a aula. Acabou a aula? Como assim? Né? O professor mudou de tópico principal, porque eu tinha um tema central, um tópico principal e um monte de detalhes. O resto do papel ficou tudo em branco, né? Eu não conseguia perceber essa diferença de quando que mudava de tópico, quando entrava em detalhes. Para mim, parecia tudo muito, como eu diria, nivelado no chão, sabe? Tudo no mesmo nível. Eu não conseguia perceber o que, que era mais importante do que era menos importante, o que estava contido dentro do que. Então, assim, era uma bagunça os meus mapas mentais. Uma vez até eu encontrei na internet as pessoas me criticando, dizendo que eu era egoísta, que eu não compartilhava os meus mapas mentais em direito. Eu falei, pelo amor de Deus, não é isso. É que eles estavam tão horrorosos, tão bagunçados, que não ia ajudar ninguém. Era eu tentando concatenar aquelas informações na minha cabeça. Então, eu fui usando, conforme eu fui praticando, por isso que assim, tem aquela expressão, aquele ditado, né? Que a prática leva à perfeição. Então, conforme eu fui praticando, aí eu comecei a entender o que é você ouvir de maneira ativa. Então, eu ficava assim, prestando atenção. Opa, palavra-chave. Eu pegava e anotava. Ok? Outra palavra-chave. Agarrava e anotava. Né? Eu adorei o comentário da Sandra falando que mapas mentais guiado por Lisquimura é vida. Gentileza sua, Sandra, gratidão. E no começo era muito comum eu passar a limpo, porque eu olhava aquela bagunça e não conseguia me entender. Mas conforme essa prática foi incrível, porque antigamente a segunda fase da OAB era oral. Então, desde o primeiro ano da faculdade, como a gente tinha direito civil 5 anos, né? Então, desde o primeiro ano, a gente ia treinando prova oral, bimestral. Aí chegou no 5º ano, a primeira prova bimestral, terminou a prova, a professora olhou para mim e perguntou: o que foi que aconteceu? Na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que será que a professora está pensando, né? Porque prova oral é você e o professor. Para onde você olhar, o professor tá olhando. Então, assim, como que, né? Tipo, será que ela tá pensando que eu colei? É impossível. E aí eu fiquei assim, mas como assim, né? Mestre, aí ela me comentou que eu acompanho você desde o primeiro, há 4 anos, né? Desde o primeiro ano. E pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, com raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você resolveu, você estava pensando em largar a faculdade. O que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando direito, mas eu descobri uma fórmula de absorver essas informações e reproduzir em provas, exames. Eu falei, quer ver os meus mapas? Conforme eu fui mostrando, ela olhou assim, continua, para você tá funcionando, porque aos olhares dos outros, né, as minhas anotações pareciam uma bagunça, né, porque aquilo fazia sentido para mim. Né? Então, eu fui usando todos os bimestres, até que no final de ano eu tirei um diploma. Eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? A PUC, que não é qualquer faculdadezinha, né? E depois os colegas falaram assim, vamos fazer a inscrição para o exame da ordem. Eu falei, imagina, você tá louco? Eu quero distância desse universo. Eu falei, não, mas agora que você se formou, não custa nada. Eu falei, não custa? Você sabe quanto custa a inscrição? E pior, e se eu passar? Sabe quanto custa manter essa carteirinha? E no final das contas, né, eu fui, Maria vai com as outras, né, eu fiz a inscrição e chegou um belo dia, o pessoal assim, até domingo. E eu, domingo? Domingo, que dia que é domingo? A gente marcou alguma coisa no domingo? Eu falei, sim,
a primeira fase, né, do exame da ordem. Eu, como? Quem? Quando? Onde? Porque eu tinha me desconectado completamente, né? E no domingo não tem os estacionamentos que funcionavam na região, estavam fechados. Então eu quase perdi o horário limite para entrar no portão, porque eu não conseguia encontrar um lugar para estacionar o carro. Eu lembro que eu até pensei em largar o carro no meio da rua para poder entrar. E a primeira fase é múltipla escolha. Então eu fui ticando, né? E entreguei, ou melhor, não me deixaram entregar. A pessoa que estava responsável, né, monitorando a sala, falou assim: não, não pode. Eu assim, como assim não pode entregar a prova? Não, existe uma regra que você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala. E eu faço o quê? Volta para sua carteira. E aí, sabe quando você volta assim? E aí fica, e aí tira um cochilo, cruza os braços, aí fica na mesa fazendo lá, né? Até que falou assim, agora já deu horário, pode entrar. Entreguei e fui embora. E isso, se eu não me engano, foi em janeiro. Eu me formei em 96, então eu acho que esse exame foi em janeiro ou fevereiro de 97. E um belo dia uma amiga me liga, me dando os parabéns, e aí eu olhei para, naquela época a gente fazia telefonemas, sabe, no número telefone fixo, aí eu olhei para ela assim, eu pensei, não, você se equivocou, hoje não é o meu aniversário. Não, eu não tô te ligando para te cumprimentar pelo aniversário, hoje saiu o resultado da primeira fase da OAB. E daí? E daí que seu nome tá lá na lista. E eu, ai meu Deus do céu, eu vou ter que prestar a segunda fase. Eu não acreditei. E o que acontece? Aquele exame que eu prestei foi o terceiro exame da OAB que passou a ser por escrito. Em vez de ser prova oral, era prova dissertativa, em que a última questão era uma peça processual, que se a gente for fazer uma analogia com o vestibular, seria o equivalente à redação, ou que hoje eles chamam de produção de texto. Então, eu, assim, na secretaria, eu perguntei, é obrigatório fazer estágio em direito para você se formar? Não, não é obrigatório. Até hoje não existe essa obrigatoriedade. Então, eu saía da faculdade e ia fazer outra coisa. Nada de estagiar em direito. Então, eu, digamos que não falava juridiquês, né? Não fazia a mínima ideia o que era para escrever naquela peça processual. E pensando que se tivesse sido oral, talvez eu com meu blá, 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 talvez, né, conseguisse passar. Antigamente tinha aquele programa do Jô Soares, e aí no começo do programa ele passava algumas pérolas, e uma delas foi do exame da ordem, da segunda fase, em que a candidata, né, foram perguntar qual que é o prazo para contestação, 24 horas. E prazo para embarque de declaração, 24 horas. Prazo para habeas corpus, 24 horas. Aí o corpo, os jurados olharam assim, pelo visto, a senhorita não sabe nenhum prazo. Aí ela assim, em compensação, não perco nenhum deles, né? Porque o que acontece? Tem prazos que são 48 horas, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Existem, né, uma variação, né? Contestação são 15 dias. Então, existe uma variação. Só que a menor era 48 horas, não era 20, quer dizer, 24 horas. Então, ela pegou o menor prazo e definiu que, então, quando cair uma pergunta sobre prazo, o que acontece? Você tem o direito, né, de exercer até aquele prazo X, né? Depois, você perde o direito, né? Agora, você também pode exercer isso antes. Então, ela pegou o menor prazo e, com isso, ela ticou lá todas as questões que foi. Então, ela falou bem isso, né? Que ela pode até não saber o prazo limite, mas ela não perde o prazo. Então, ela continua tendo direito. Então, essa questão de desenvolver esse raciocínio lógico-jurídico, né? Como que juridicamente funciona as informações, né? Como que é essa lógica. Por isso que no mapa mental, a lógica do mapa mental é partir de um tema central,
dividir as informações em categorias de informações, né? E dessas categorias você vai hierarquizando, colocando as palavras-chave mais importantes, mais relevantes, próximas do centro, e o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, visualmente, quando você bate o olho numa informação, você já consegue saber pela sua localização o quão relevante é aquele conteúdo ou se ele é um mero, simples detalhe. Então, você consegue dirimir, né? Eu lembro quando jovem de ouvir muito a expressão de que, ai, né, tá invertendo as prioridades. Por quê? Porque não tem a visão global. Então, não consegue entender o que é prioritário em relação ao quê? Porque isso tudo é relativo, né? E é relativo em relação a o quê? Né? Então, se você não tem essa visão global, você tem uma visão parcial, você vai definir uma prioridade aqui, que quando você tem uma visão mais ampla, opa, por aqui tem algo que é mais prioritário em relação àquilo que você tinha visto lá do outro lado. Deixa eu ver, nossa, um monte de gente entrou aqui, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que teve comentário da Libi Naline, eu quero aprender inglês, usando a técnica do mapa mental seria mais fácil, com certeza, nossa, né? Se eu tivesse aprendido mapas mentais antes, como teria facilitado a minha vida. Como assim, eu já sou fluente em inglês, eu não uso a técnica para aprender inglês, né? Eu uso a técnica, por exemplo, para aprender japonês. Porque depois da faculdade eu tive a oportunidade de me candidatar à bolsa de estudos no Japão. Na realidade, eu tenho a opção de bolsa de estudos e bolsa, que é uma bolsa de pesquisa, né? E bolsa estágio. E eu optei em estagiar no Japão. No último ano da faculdade, a gente pode fazer uma especialização. Então, tem gente, por exemplo, que se especializa em direito penal. Eu escolhi direitos difusos, que inclui meio ambiente, criança, adolescente e direito do consumidor. Aí, a partir do direito do consumidor, como em 94 eu tinha participado de um congresso mundial da JCI em Kobe, no Japão, eu fiquei impressionada. Nós éramos em 9 instrutores. Aí sabe assim, quando você tem no café da manhã, e aí eu lá, eu tenho um anúncio para fazer. E eu contei lá pro pessoal que eu sou uma pessoa importante. E a turma, kkkk, começou a dar risada, né? Assim, porque eu sou uma cliente, eu sou uma pessoa importante. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu achei incrível que o americano é extremamente friendly, né? Ele é amigável, ele é muito simpático. Então, eles falam assim, how are you doing today? Have a nice day. Eles são todos, assim, simpáticos, né? Só que quando eu fui pro Japão, nossa, o japonês, ele te trata com respeito, que assim, nossa, eu falei assim, eu sou uma pessoa importante. Então, por exemplo, lá, né, quando eu era jovem, tinha um filme famoso chamado Karate Kid, com os personagens do Daniel San, do Miyagi-san, e essa expressão san é equivalente a senhor ou senhora. É um pronome, assim, de tratamento, né, de respeito. Mas, normalmente, você coloca com o sobrenome, né, então você pega o sobrenome e coloca o san. É uma versão mais modernizada, né, com contato com estrangeiros, aí você pega o primeiro nome e coloca san, mas o correto mesmo é somente com o sobrenome. E no Japão, o cliente se chama okyaku, e okyaku não é okyaku-san, você não chama senhor ou senhor cliente, né, senhor consumidor, você chama de okyaku-sama. Sama é o mesmo título dado aos deuses. Então, o Japão é um país shintoísta em que tudo tem alma, tudo tem espírito, é o deus do sol, o deus da sombra, o deus da montanha, né, o deus do vento, tudo é endeusado. Então, o cliente, ele está no mesmo patamar que os deuses, né? Porque graças ao deus cliente é que
a empresa tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, comprar insumos e assim por diante. Então, o cliente, ele assim é super importante. Não sei se vocês já frequentaram, por exemplo, um restaurante japonês em que você, ou a hora que você entra, os funcionários começam a falar assim, irashaimase! Aí tem gente que entra assim, e tem até um susto, né? E irashaimase significa seja bem-vindo. Né? Então eles dão as boas-vindas ao cliente, né? E a hora que o cliente sai do restaurante, arigatou gozaimasu, né? Agradecendo pela presença do cliente. Então, eles dão essa atenção pro cliente, né? Então, com essa experiência em 94, quando eu fui o último ano em 96, eu escolhi Direito do Consumidor, que o Código do Consumidor tinha sido aprovado, né, recentemente, naquela época. E eu estagiei durante 9 meses, né? Um mês foi estudando, eles, né, mandam a gente para uma escola de japonês para estudar o idioma, e aí os outros 8 meses eu estagiei em 8 empresas diferentes, em 4 cidades diferentes, por quê? Quando eu escrevi o meu Mokuteki, que era, né, o meu objetivo dessa minha bolsa estágio, eu expliquei que eu queria aprender mais sobre as relações de consumo e a qualidade na prestação de serviço. E para o japonês, a prestação de serviço é tão, é um nível de qualidade tão alto, isso é padrão no país, que eles pensavam assim, mas a gente não tem nada para ensinar para ela, né? Ah, é claro, aqui a minha, como fala? A minha aluna mais assídua acabou de chegar, Mimi, a gatinha siamesa aqui, que é só eu ligar a câmera, né? O pessoal já conhece, quem acompanha outras lives e outras aulas já conhece a Mimi. Então, eu estagiei, por exemplo, em Centro do Consumidor, a nível de província. A província de Aichi é dividida em 3 regiões, então eu fui para 2, né, porque a terceira era muito longe, então eles achavam que não valia a pena eu ir. E para essa bolsa de estudos, tinha, claro, a prova de proficiência no idioma japonês. E a última etapa é a redação, que eles dão o tema na hora e você tem que redigir. E quando eles deram o tema, teve gente que saiu escrevendo, né, apressadamente. Eu fui lá no cantinho da folha e fiz um mini brainstorm em mapa mental, e aí eu falei, então eu vou escrever sobre isso, depois eu escrevo sobre aquilo, aí eu comento não sei o quê, e termino assim. E, então, eu tinha, assim, uma estrutura, né, o norte dessas ideias para poder escrever o texto de maneira que ele venha fluir, evitando ambiguidades, contradições, repetições, né, um texto que flui. Aí a professora vem e fala, faltam 10 minutos, eu... Pensei, em 10 minutos não vai dar tempo de falar sobre isso nem sobre aquilo, então vou falar sobre não sei o que e termino, papapá. E eu tive, naquela época, oportunidade, né, de conversar com algumas pessoas que fizeram essa avaliação, deram nota nessas redações, nessa prova, e eles falaram que, olha, teve gente que acabou o tempo, simplesmente largou a caneta no meio da frase, né? Então, tipo, ficou faltando, teve gente que não tinha começo, meio e fim. Então, a forma com que eu escrevi ficou muito claro e eu consegui adaptar. Não adianta nada eu saber um monte de coisa, mas se eu não conseguir colocar na redação dentro do prazo do tempo limite. Então, eu consegui a bolsa de estudos, a bolsa estágio, e foi, assim, incrível. Aprendi um monte de coisa e finalmente consegui destravar no japonês. Desde o Brasil, eu participei de um evento chamado Koshukai, que é o curso preparatório para futuros bolsistas. Eu tô dando cafuné na gata, e agora esses pelos estão voando e eu tô com vontade de espirrar. E esse Koshukai é incrível, porque é um seminário preparatório organizado pelos ex-bolsistas, para que você, né, como novo futuro bolsista, não venha cometer os mesmos erros e gafes que as gerações anteriores, né? Eu reclamava que para ir até o Japão, meu Deus do céu,
Eram 24 horas de voo. Até que eu conheci uma bolsista que foi em 1964, né? É a segunda geração de bolsistas da minha província de Aichi, né? Que a capital é Nagoya, onde eu morei. E ela falou que levou 2 meses de navio para chegar no Japão. Ela perdeu 15 quilos no caminho. Não reclamo mais, imagine. 24 horas é ontem. Ontem, rapidinho. Eu pensando, meu Deus do céu, porque eu cheguei a fazer curso de mergulho, mas eu não conseguia mergulhar porque eu ficava passando mal, enjoada no barco. Então, eu pensei assim, meu Deus, 2 meses no navio, realmente eu teria chego um palito do outro lado do planeta. Então, como que as coisas são relativas, né? Antigamente, por exemplo, eu reclamava, ai, que meu cabelo tava assim, que meu cabelo tá assado, que meu cabelo é liso demais, que o meu cabelo não sei o quê. Até que eu tive câncer de mama, fiquei careca, então não reclamo mais. Hoje eu tenho cabelo. Tive época que eu não tinha cabelo, então, né, nada de ficar reclamando. E como... Por exemplo, eu sou Sansei, né? Eu sou da terceira geração, eu sou neta de japoneses. E apesar, né, de ser neta de japoneses, eu nasci e cresci no Brasil, né? Então eu tô acostumada com os costumes brasileiros. O Japão não é um país cristão, então não se comemora Natal. Não trabalha esse dia 24, dia 25 de dezembro normalmente. O máximo que pode acontecer é o namorado levar a namorada para jantar fora, dar um buquê de flores, uma caixa de bombom e olha lá, né? Então, para nós, o Natal é a nossa maior reunião familiar. E onde é que estava a nossa família? Do outro lado do planeta. Então, nós bolsistas éramos a nossa família naquele Natal. E na época era uma tradição a gente comemorar o Natal em Nikko, que é uma cidade mais ao norte de Tóquio. Tem uma cachoeira famosa e os macaquinhos, né? Tem um templo lá dos macaquinhos e eu, como tagarela da turma, né? Eu que fui convocada para ser mestre de cerimônia. E quando eu cheguei em Nikko, eu recebi assim, né, um monte né, da programação, um monte de folhas impressas com a programação, com o horário, a atividade, o responsável, os recursos, tudo super bem organizado. E conforme a gente estava fazendo a revisão da programação com os coordenadores, eles falaram, então, tá vendo esse item? Não é mais aqui. Mudou pra aqui. Aqui, inclusive, esse item de cá, olha, mudou pra... Eu falei... Peguei uma folha de papel, uma folha sulfite, desenhei uma árvore de Natal e falei, então, conta pra mim. Boas-vindas. Quem vai dar as boas-vindas? Os coordenadores? Ok. Dancho, Fukudancho. Depois, qual que é a próxima atividade? Aí a gente vai fazer não sei o quê. Então, assim, em poucos minutos, eu transformei um monte de folhas de programação numa única página com a visão global do evento, né? E sempre fui, por exemplo, na faculdade eu era piada direto, né? Então, no meio dos bolsistas também, o pessoal vivia fazendo piada. Aí lá vai ela com aquelas aranhinhas coloridas. E aí, o que que aconteceu? Com o mapa mental, a programação em mapa mental, por exemplo, como que eu funcionava? Imaginamos que a gente está aqui numa determinada atividade. Aí eu já batia o olho na atividade seguinte e perguntava se estava tudo pronto. Por exemplo, o jantar. E aí a gente tinha uma terceira pessoa, porque nós éramos em 2 pessoas como mestre de cerimônia e uma terceira pessoa que nos ajudava com os bastidores. E aí eu pedi, ó, vai verificar se o jantar tá pronto. Aí a pessoa voltou, ai meu Deus, queimou, o jantar queimou. E o pessoal da cozinha precisa de mais 30 minutos. E o pessoal ficava folheando o que durava 30 minutos para poder inverter a programação. Eu, olhando o mapa mental, né, numa única página, bati olho, aqui ó, 30 minutos, inverte a programação, microfone e manda brasa, né? Na hora do evento, não dá pra gente parar e falar, ó, gente, ó, aqui, atenção, a cozinha tá com um problema, eles precisam de mais meia hora, alguém tem ideia?
Ok, vamos lá. Ideias em votação, abstenções, votos contrários, ok, aprovado por unanimidade. Não dá tempo de você fazer isso. Você tem que tomar decisões rápidas. E como que você toma boas decisões? Tendo uma visão global. Porque quando você tem uma visão parcial das informações, da situação, você não vai tomar uma decisão tão assertiva, uma decisão tão boa, né? Então, foi muito bacana que, gente, nós estávamos apagando cada incêndio, porque ninguém era profissional de eventos, né? A gente estava se ajudando, né? Tentando dar o nosso melhor. E no final, nós recebemos cumprimentos de pessoas agradecendo que o evento foi assim, saiu redondinho, que imagine, né? Evento organizado por latino-americano, que deve ter de atraso, de bagunça, tudo, mas que diz que o evento saiu em ordem, né? E eu pensei, nossa, eles não têm ideia pelo que a gente estava passando nos bastidores. E quando eu voltei para o Brasil, ou melhor, durante esse Koshukai, esse seminário preparatório, eu fiquei assim tão assim, impressionada, porque o Koshukai normalmente é em janeiro. E aí, desde agosto do ano anterior, pessoas que eu não conheço estavam dedicando o tempo da vida delas para que eu pudesse aproveitar melhor a minha oportunidade no Japão. Então, eu ia para os nossos senpais, que é veterano em japonês, como que a gente pode fazer para agradecer? E aí eles falaram que só tem uma única forma de você agradecer. Eu falei, então, como, né? É preparando um seminário preparatório para os futuros bolsistas. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui participar da ACBEX, que é a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão, e ajudei na organização, planejamento, né, execução e realização do Koshukai, da turma seguinte. E primeiro dia, assim, é um mês, né, de duração, são 5 palestras, né, durante de segunda a sexta, 5 noites, né, 2 palestras por noite, durante 4 semanas, e um final de semana de integração, coisa que mudou tudo com a pandemia. Aí, a cerimônia de abertura tem autoridades, né, que representam entidades que fornecem bolsas de estudo, que tem pelo governo japonês a nível federal, a nível de província, tem organizações que fornecem bolsas, tem inclusive bolsas mais recentes que de religiões que oferecem bolsas, então tem várias modalidades. E aí eu tô vendo lá as autoridades chegando, eu falei, cadê o mestre de cerimônia? Ele não tinha que recepcionar as autoridades, convidar para sentar naquele banco, né, de reservado? E aí, eles olharam assim, o mestre de cerimônia é fulano de tal. Aí ele, quem? Eu? E ele tava assim, de camiseta, bermudão. Ninguém me avisou que eu era mestre de cerimônia. E eu tava toda formal, né, nos trinks. O grupo, assim, olhou pra mim. Você pode ser mestre de cerimônia? Quem? Eu? Aí eu olhei ao redor e eu pensei, bem, acho que eu sou a menos despreparada, né? Que quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, uma das matérias que eu estudei foi speech, que eles falavam que para os estrangeiros era obrigatório uma matéria em inglês, que podia ser drama, debate, literature, writing, então, como fala? Teatro, literatura, redação, e o que eles recomendavam era speech, que traduzido ao pé da letra é discurso, né? O que nós interpretaríamos como curso de oratória. Então, eu fiz como curso de oratória uma matéria no colegial. E como a programação lá é diária, não é semanal, então, por exemplo, tem 6 aulas, então aquelas 6 aulas de segunda eram as mesmas 6 aulas de terça, quarta, quinta e sexta. Então, o curso de oratória que eu fiz foram todos os dias, de segunda a sexta, tanto Speech 1 como Speech 2. Então, foi o primeiro e o segundo semestre. Então, eu aprendi a apresentar discurso alegre, por exemplo, né, uma comemoração, uma celebração, né, o discurso fúnebre, entrevistar artista, apresentar um telejornal, contar histórias para criança. Então, foi quando eu, que era super, hiper, mega tímida, né, aprendi
a ficar mais desinibida e tagarela. Então, eu olhei pro grupo e falei, tá bom, acho que eu sou menos despreparada. Falei, eu disse que ia ajudar, contem comigo. Eu ajudo. Aí vieram falar, ó, os japoneses, eles são pontuais, então, ó, a gente vai começar no horário, tudo bem? Eu falei, claro, a hora que eu olhei pro relógio, 5 para 8. Eu falei, não, tá bom, para de reclamar. Peguei uma folhinha de papel, fui lá desenhar uma mesa para representar assim, a composição da mesa, né, na cerimônia de abertura. É o que? Boas-vindas, composição da mesa principal, os discursos, encerramento, agradecimentos, patrocinadores. Então, assim, em 5 minutinhos, numa folhinha de papel, eu consegui gerar ideias, organizar as ideias e planejar um cerimonial e conduzir, né, um cerimonial durante uma noite. Né? Eu sei que quando acabou o evento, eu tava assim, assim, né? Tipo, pegando fôlego, né? Que, assim, graças a Deus eu consegui, né, me safar daquela situação. E depois daquele mês, né, a última noite, a cerimônia de encerramento, aí sim a gente já preparou com antecedência, tudo, né? E no ano seguinte, a comissão organizadora me procurou, pedindo para eu ser mestre de cerimônia de novo. Aí eu falei que eu não ia aceitar. Porque dentro da Câmara Júnior, né, da JCI, da Junior Chamber International, em que a gente aprende a se desenvolver, aprende técnicas de liderança, eles falam muito sobre oportunidade, né, e cada oportunidade que você tem de agarrar, né, essas oportunidades e aprender. Então eu falei, eu já tive a minha oportunidade, então agora é a vez né, das gerações seguintes. Então, assim, quem quiser ser mestre de cerimônia, eu ministro um curso de oratória para prepará-los e ajudo a capacitar os mestres de cerimônia, né, com normas protocolares e ajudo a como fala, elaborar o texto, treino os mestres de cerimônia. Então, a gente sempre elege 2 casais, né? 4 pessoas. De maneira assim, que tem um casal lá para mestre de cerimônia de abertura. E aí, outro casal que fica aqui como backup. E aí, aquele que é backup vira os mestres de cerimônia de encerramento. E os que foram de abertura vão ser o backup desses de encerramento. Então, e se por acaso todos os 4 falharem, eu vou lá e eu assumo o microfone e conduzo o cerimonial, né? Mas eu falei assim, a oportunidade são para os outros. E eu tenho muito orgulho de ver que eu consegui fazer isso, formei mestres de cerimônias, tive inclusive um dos bolsistas que falou assim, pelo amor de Deus, que na empresa dele eles iam inaugurar uma filial no Amazonas, ia ter a presença do prefeito da cidade, do governador, e não sei o que. Falei, é a mesma coisa que a gente fez lá na Cebex. Você vai usar esse mesmo protocolo e só vai trocar os nomes das autoridades pelas autoridades civis locais sabe, e ele foi mestre de cerimônia do evento da inauguração lá. Então eu fiquei, que legal. Com isso, eu tive, assim, realmente uma experiência depois da outra de que essa técnica funciona. Então, durante 5 anos, né, de 95 até 2000, eu usei a técnica para tudo. Até que eu decidi me profissionalizar, né, porque eu pensei, bem, se eu vou trabalhar com isso, eu preciso ter o meu diplominha, o meu certificado. Então, eu lá procurava pelo Tony Buzan na internet e não conseguia encontrar. Só depois que eu descobri que o site dele era www.mind-map. Né? Eu falei, puxa, nunca que eu ia conseguir encontrar o site dele. Quando eu fazia as buscas, todo mundo fazia menção ao Tony Buzan, que é o criador da técnica, mas eu não conseguia encontrar o site dele. Então, em 2000, eu participei do 10-Year Reunion. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, né? Eles se encontram periodicamente em reuniões dos formados, né? E, então, eu tinha me formado em 90, lá nos Estados Unidos. Então, em 2000, foi o 10-Year Reunion, um reencontro de 10 anos. Foi um evento de final de semana.
Na sexta-feira era só para os que tinham se formado naquele ano. No sábado era um jantar com casais, né? Então você podia levar seu cônjuge. E no domingo era um piquenique na praia para você levar sua família. E eu pensando, gente, que coisa estranha, eu vou levar minha família americana, né? Não, depois de 10 anos de formados, tinha gente que já tinha 3 filhos. E eu ainda não tenho nenhum namorado. Eu fiquei impressionada como a cultura do americano é completamente diferente, né? E aí, naquele ida para os Estados Unidos, eu parei na Flórida e fui conhecer o Busan Center, lá de West Palm Beach. E na época eu conheci a Cília, que infelizmente já é falecida, e ela falou, você tem que participar do curso de certificação. Então, eu voltei lá para Palm Beach, para o curso de certificação em Mind Mapping, que eu voltei com o título de BLI, Busan License Instructor. Eu voltei depois de 4 anos, em 2004, para fazer uma reciclagem da minha certificação, e voltei de novo 4 anos depois, em 2008, e aí dessa vez eu fiz a minha certificação em Idea Mapping com a Jamie Nest, que foi considerada pelo Tony Buzan, né, a melhor instrutora de Mind Mapping do planeta. Então, quando ela lançou a certificação dela, lá fui eu atrás, inclusive, ano passado, a gente começou a fazer reuniões mais assíduas, né? Toda semana a gente tem se encontrado, e no começo desse ano a gente fez uma outra reunião com outros certificados, e muito em breve teremos datas do workshop do Idea Mapping online. Então, em dezembro do ano passado, a Jamie Nest, dezembro de 2020, ela completou 60 anos de idade. E eu tô, assim, muito feliz e muito honrada em poder acompanhá-la e ministrar o workshop em co-facilitação juntas. Então, em breve eu conto para vocês das datas aí para quem quiser participar, sendo que o workshop vai ser somente em inglês, mas quem quiser comprar, eu vou depois ministrar ele em português. Então, né, quem tiver interesse, vai ser super bacana poder, né, ter contato aí com a Jamie Nest. E aqui no Brasil, o que eu tô fazendo agora é retomando os cursos online de mapas mentais. Então, né, da certificação para cá, tenho trabalhado um bocado, dando cursos para empresas. Eu lembro quando eu dei o treinamento para o Consulado Geral da Grã-Bretanha, eles tinham contratado na época uma pessoa para ajudá-los na redação, para redigir o e-mail. E antes de fazer, né, redigir esse e-mail, o instrutor foi lá no canto do papel, fez um brainstorm em mapa mental e estruturou as ideias para então redigir o e-mail. E aí o pessoal assim, peraí, o que é isso daí? Mind Map? Vocês não sabem o que é um Mind Map? Aí eles assim, né, foram fazer uma busca e encontraram o meu nome no site do Tony Buzan, lá como certificada no Brasil. Eu falei assim, Liz, pelo amor de Deus, vem correndo ensinar pra gente o que é esse tal de Mind Map, porque é algo que vem da Inglaterra e a gente nunca ouviu falar disso, né? Então, foi super bacana, e eu lancei o primeiro, né, curso de mapas mentais no Brasil nas instalações do WTC, do World Trade Center aqui de São Paulo. Na época, eu trabalhava na Covey Leadership Center Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Foi outro treinamento que eu tive a oportunidade de assistir dentro da JCI e fiquei, assim, fascinada. Acho que a primeira palestra foi lá na Venezuela, e aí eu vim aqui no Brasil, né, bati na porta, pedi emprego e tive a oportunidade de trabalhar em 95, 96 e no comecinho de 97 até eu embarcar para o Japão. Aí depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei
né, distribuindo o currículo pelo último lugar que eu passei. Aí, nossa, quando meu chefe estava viajando, dando treinamento, então quando ele voltou para o escritório e viu o meu currículo, assim, me ligou na hora, eu falei, não, você volta para cá agora, né, começa a trabalhar amanhã. Então, amanhã é sábado. Não, tudo bem, então na segunda-feira você volta, né? E eu voltei a trabalhar com ele, ainda quero marcar uma live com ele. E eu tô, assim, super feliz que eu matriculei minha filha numa escola que tem o projeto Líder em Mim, que é essa filosofia dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para crianças. Então, desde o Fundamental 1, né, desde o primeiro ano, eles aprendem como ser proativos, como começar com o objetivo em mente, priorizar o que é mais importante, pensar em ganhar, escutar antes de ser escutado, né, sinergia, e afiar o instrumento. Então, nossa, tô super feliz. E no final eu queria fazer um vídeo curto para contar um pouquinho da minha história. E olha, o tempo aqui já tá enorme. Eu vi que a Vanessa comenta aqui, Liz, boa noite. Eu tenho essa dificuldade de saber o que é importante ou não. Para mim, tudo é importante. Acho que preciso praticar. Com certeza, Vanessa, quando a gente é leigo no assunto, tudo é mega importante. Aí, conforme você vai tendo intimidade com as informações, você consegue perceber o que é mais importante do que é menos importante, o que está contido dentro do que. Você começa a perceber, se situar nas informações. Por isso que o mapa mental é fascinante, porque você, usando a técnica, você vai mapeando e vai conseguindo entender, né, a importância dessas informações. Com certeza, na dúvida, peque pelo excesso, mas conforme você vai praticando, você percebe que, não, isso daqui tá redundante, a palavra-chave é essa, né? E aí você vai praticando e vai desenvolvendo essa habilidade. Por isso que no curso online, por exemplo, quando eu fiz a certificação, a gente aprende a ministrar um curso de 16 horas de carga horária, né? Conhecido como 2 dias inteiros, por exemplo, das 9 às 18, né? 2 dias seguidos. E o que eu fiz? Eu peguei assim, o que eu normalmente dou em um dia de conteúdo, né, que seria 8 horas de carga horária, e 5 horas e meia eu já consegui deixar pré-gravado, de maneira que a pessoa compra, acessa o link e já vai estudando sozinho. E desde janeiro de 2019, o que eu comecei a fazer, porque assim, o que eu não deixei previamente gravado? As dinâmicas de grupo, os exercícios práticos, porque isso daí é uma interação que a gente aplica o exercício, conduz a atividade e faz o fechamento. E eu achei que não fazia sentido eu gravar a dinâmica de um grupo para outras pessoas assistirem, não faz sentido, porque o exercício é vivencial, né? Você se transforma vivenciando o exercício, fazendo aqueles exercícios práticos juntos. Então, desde o ano passado, eu comecei a oferecer esse curso dando aulas bônus ao vivo. Então, a gente vai trabalhar com 4 aulas, que seria assim, uma vez, normalmente é uma vez por semana. Esse início de ano, eu decidi fazer, na realidade, um intensivão. Então, as aulas ao vivo da turma 8 vão ser em 2 semanas. Dias 4 e 3, que é terça e quarta, e aí a terça e quarta da semana seguinte de fevereiro, dia 9 e dia 10. Então, nas 2 semanas que antecedem o carnaval, um intensivão aí de mapas mentais. Quem quiser participar da turma 8, o link tá na bio. E eu vou ficar super feliz em poder compartilhar aqui um pouquinho mais dessa minha paixão pelos mapas mentais, que a minha hashtag é mapas mentais para vida. Porque uma vez que você aprende a técnica, você aplica ela em todas as fases da vida. Que foi o que eu tenho feito, né? No começo, meu desafio era a faculdade de Direito, aí era aprender japonês, aí era organizar os eventos. Quando eu casei, o meu marido, que na época era noivo, eu lembro dele me agarrar e falar, você sabe que dia que é hoje? E eu, que dia será que é hoje, né?
será que é nosso aniversário de namoro? Será que é aniversário, não? Eu falei assim, né? O quê? E ele assim, faltam 3 meses pro casamento. E eu, e? E que você tá uma noiva assim muito relax, né? E aí eu falei, não, senta aqui. Peguei uma folha A4, desenhei 2 alianças, montei um mapa mental mostrando para ele como que o casamento estava planejado, montei 2 mini mapinhas dos documentos que a gente tinha que apresentar no cartório e da lua de mel. Eu falei, tudo que você precisa é estar dia tal, hora tal, no lugar tal e falar sim. É só isso, né? Quando eu virei mãe, nossa senhora, consulta com pediatra 1 vez por mês. Eu falei, doutor, não tá entendendo. Eu tenho zilhões de. Sou mãe de primeira viagem, eu tenho zilhões de dúvidas o tempo todo. E aí eu ia montando todas as consultas com pediatra em mapa mental. Quando eu tive câncer de mama também, todas as minhas consultas com oncologista em mapa mental, com mastologista, com vascular, tudo em mapa mental. Então, é uma técnica que, se você aprende, você aplica em tudo. Desde montar uma simples lista de compras para o supermercado, para a feira, a montar, definir o escopo de projeto, a montar uma apresentação, dar uma aula, aprender, anotar dos cursos, das aulas que você faz. Então, é incrível. Mapa mental é tudo de bom. É a 8ª maravilha do mundo. Agradeço imensamente todos que participaram. Tcharam, acho que eu já tirei as dúvidas e vamos lá. Lu Nunes, 98, conheci você hoje cedo, estou encantada. Sou médica há 35 anos e estudo muito até hoje. Vou aprender para usar muito. Obrigada. Ai, nossa, doutora Lu Nunes. Eu vou, depois dessa live, eu vou postar um mapa mental sobre em medicina para residentes fazerem revisão, né? E se prepararem aí, estudarem. Então, com certeza, nossa, os médicos precisam estudar a vida inteira, na realidade, todos nós, né? A gente tem que continuamente continuar aprendendo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live no YouTube com a Thaís Godinho e era sobre crianças em idade escolar e tivemos a participação tanto da minha filha como do filho dela, e ensinando as crianças a fazerem mapas mentais, né? Quanto antes a gente aprender, melhor, mas sempre é tempo, né? É antes tarde do que mais tarde ainda. Ainda há tempo, porque a gente coloca em prática todos os dias para todas as situações. Gratidão imensa a todos que participaram. Eu vou deixar a live gravada. Tchararam. Beijinhos a todos. E quem quiser participar da próxima turma, eu vou ficar super feliz que eu tenho... Opa, Mimi aqui pro encerramento. Vou ficar muito feliz em poder compartilhar aqui muito mais, ajudar. Lá no canal do YouTube também eu tenho feito atendimentos para alunos, para manter, sabe, essa chama do mapa mental, porque às vezes, conforme o curso acaba, aquele fogo vai se apagando. Então, eu sempre busco manter contato com os alunos para que a gente possa fazer aí, manter esse mapa mental, essa chama. E eu vou ter lives, eu vou ter mais lives, eu vou contar muitas novidades. Acho que para hoje já tá bom. Gratidão, gratidão. Tcharam. Eu acho que eu já consegui responder a todos. Então, uma boa noite. Tchau, tchau.